Olá, terceira fase. Dando continuidade ao vídeo explicativo sobre a Idade Média e o feudalismo, iremos comentar algumas questões que vocês responderão e irão dar esse feedback, essas respostas nos seus cadernos por meio de imagens para os seus professores do plantão pedagógico. A atividade, o caderno, encontra-se no PROIG e também com o seu professor de História do plantão. Então, vamos comentar quais são as questões que vocês terão que responder. Relendo e iniciando aqui sobre os povos germânicos ou povos bárbaros, né? Por que eles eram chamados de bárbaros? Nós temos a primeira questão. Os povos germânicos, a partir do século IV, invadiram o Império Romano, ou seja, vários povos europeus de diversas origens diferentes invadiram, né, o Império Romano, ou seja, visigodos, ostrogodos, vândalos, entre outros, né, saqueando-se e buscando destruir a cidade de Roma. E aí vocês irão explicar quem eram esses povos germânicos e por que ficaram conhecidos como bárbaros, tá certo? Então citem alguns povos de origem germânica e por que o nome bárbaros. Na segunda questão, vocês irão, em cada afirmativa, colocar V de verdadeiro ou F de falso, sobre a relação do fim do Império Romano do Ocidente e o início do sistema feudal, do feudalismo, na Idade Média. Então, leiam os questionamentos. Aqui o primeiro diz: um dos fatores que é dado o Império Romano foram as invasões bárbaras, sobretudo as de origem germânica. Isso é verdadeiro? Então você vem e coloca um Vzinho, tá? E assim continua. As outras questões são de múltipla escolha, ou seja, só pode marcar uma alternativa. Também sobre o que foi explicado sobre a Idade Média e o feudalismo, o sistema feudal. Na terceira questão diz: o crescimento do comércio e das cidades na Baixa Idade Média. Qual dessas alternativas responde sobre o crescimento do comércio? Ou seja, quando é que o comércio vai crescer na Baixa Idade Média? Vamos lá relembrar que chega um momento da tríade, né? Chega um momento que as pessoas saem do feudo e vão ressurgir as cidades, vão voltar-se para as cidades, tá? Então vejam e qual foi o fator dessa crise do feudalismo que faz com que as pessoas voltem a migrar para as cidades. Na quarta questão, a formação da burguesia enquanto classe social está relacionada a algumas alterações verificadas durante a Baixa Idade Média. Qual das alternativas abaixo não faz parte dessas alterações? Ou seja, 3 estão verdadeiras e uma está falsa. Você vai marcar um X na falsa, tá bom? Sobre a questão da classe dominante que surge na Baixa Idade Média, que são os comerciantes, a burguesia. Quinta questão, a dissolução do feudalismo foi apressada no final da Idade Média por uma sucessão de acontecimentos que geraram a chamada crise do século XIV. Entre esses acontecimentos é correto citar, ou seja, lembre novamente da tríade: a fome, a peste negra e a guerra dos 100 anos, e marque a alternativa, tá certo? Sexta questão, a primeira ordem social do feudalismo era formada pelos membros, lembre, primeira ordem social, vocês têm um leque para pesquisar também, mas a primeira ordem social era o clero? Era a nobreza? Eram os camponeses? Ou era a nobreza com o clero? Quem era que estava no topo da pirâmide social na época da Idade Média? Sexta questão, o alto clero. Existiam 2 cleros, clero regular e clero secular. O alto clero, que está com os postos mais altos dentro da Igreja Católica, era composto por qual desses? Então marca a alternativa.
Aqui é sobre aquelas cerimônias. Nós falamos lá no vídeo autoexplicativo. Nós temos o juramento de fidelidade, o pacto de fidelidade. Nós temos a investidura. Então, analisem a imagem e responda. Letra A, descreva os personagens que estão aqui. Tem personagem da igreja, tem rei, tem quem são os personagens. Leia a legenda, que a legenda também já é autoexplicativa. E coloque. Letra B, qual prática medieval está representada? Qual é essa cerimônia? Como é o nome dado a essa prática? Letra C, cite uma obrigação do vassalo, o servo, após essa cerimônia. Quais eram as obrigações de serviço? Quais eram os tributos? Quais eram as obrigações do servo, do vassalo? Na nona questão, sobre a economia feudal, é correto afirmar, uma questão de múltipla escolha, marcar alternativa, um xizinho aí, sobre a economia feudal. A economia era agrária, era a terra. Então, marquem a alternativa que se refere à forma de economia na Idade Média, no feudalismo. E aqui nós temos uma iluminura. A iluminura representa o quê? Lembrem de toda a estrutura do feudo, minha gente. Nós temos o castelo ao fundo com as fortificações, nós temos os camponeses, os servos, os trabalhadores, nós temos os vilões que eram homens livres. Então, analise aqui, o senhor feudal ele tinha que dar proteção ao seu servo e, de acordo com a imagem, o que foi estudado, vai responder na letra A. Identifique e descreva o castelo medieval. Como era esse castelo medieval? Quem vivia ao redor desse castelo? Por que ele era uma fortificação? Letra B, cite e explique um tributo e obrigação do servo. Fale da talha, da corvéia, das banalidades. E letra C, qual a diferença entre servidão e escravidão? Também está na videoaula. O servo está preso à terra. O escravo ele é mercadoria, ele é produto. Então, monte sua resposta. Boa sorte, boa atividade e até a próxima.